Então, turma, no caso, a Revolução Industrial, ela tem como uma das suas principais consequências um processo de desenvolvimento de invenções e tecnologias. Nós entramos depois do início da Revolução Industrial num ciclo virtuoso e viciante de produção de novas tecnologias criadas com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da lucratividade, o desenvolvimento do acúmulo de capitais. A ideia da Revolução Industrial é uma ação imparável de criação e revolução e criação, sempre objetivando o lucro, objetivando o aumento do acúmulo de capitais. Quando um capitalista, quando um burguês ou quando um mercador começou a acumular riquezas e passou a entender que o seu capital poderia ser multiplicado a partir de uma criação, a partir do desenvolvimento de uma tecnologia, essas pessoas, essa classe, ela passa a investir seus capitais em ciência, tecnologia, conhecimento, sempre objetivando uma melhora no sistema produtivo. Esse investimento, ao conseguir criar uma nova máquina, uma nova forma de produzir mais, ele vai desequilibrar os processos produtivos, vai desequilibrar as forças de produção, porque tudo que hoje estava estabilizado passa a perder a sua estabilidade, porque as novas tecnologias, elas reinventam a produção, reinventam a criação da mercadoria. Muitos recursos, sejam naturais ou sejam humanos, passam a se tornar desnecessários e essas tecnologias se reproduzem de forma a sempre inovar na forma de produzir alguma coisa, e isso afeta diretamente a organização produtiva, as relações de produção. Bom, isso foi acontecendo de uma forma sequente. O acumulador de riquezas, né, o burguês, ele vai estar produzindo novas formas de produção, depois ele vai acumular mais riquezas com essa produção em maior escala, depois ele vai usar do lucro dessa maior produção para reinvestir numa nova forma de produção, e isso vai acontecer de forma a esse ciclo nunca ter fim. Então, a Revolução Industrial, ela vai gerar esse efeito que vem desde 1750 até os dias de hoje. Entre as consequências da Revolução Industrial, nós vamos ter dentro do sistema de produção uma queda muito abrupta do preço dos produtos. Então, se no início da Revolução nós vamos ter mercadorias, máquinas com preços elevadíssimos porque a capacidade de consumo ainda era muito baixa, com o aumento da produtividade, com o aumento da massa consumidora, né, do mercado consumidor, nós vamos ter uma queda nos preços e uma acessibilidade maior das mercadorias. Mas também nós vamos ter uma superexploração da mão de obra, fazendo com que os salários também acompanhem a queda do preço das mercadorias. Até porque o empreendedor, o dono da rede de produção, ele consegue fazer com que o custo da produção acompanhe o custo da mercadoria, baixando sempre a capacidade de compra do consumidor, quando ele consegue baixar também os salários do produtor, do trabalhador, o trabalho da pessoa que vende a sua mão de obra para o sistema de produção. Nós vamos eliminar algumas classes trabalhadoras. Desde o início do mercantilismo, nós vamos ter sempre a superação de algumas classes trabalhadoras, a iniciar-se pelos artesãos, chegando até os dias de hoje, quando a gente entende que a mecanização da agricultura, por exemplo, ela elimina a mão de obra que antes estava dedicada à plantação, à colheita, aos processos de produção agrícola. A Revolução Industrial também vai trazer muitas consequências, mas isso eu vou falar no próximo programa, tá bom?